Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui dando continuidade à nossa série de vídeos iniciando no Android Studio. E no primeiro vídeo nós mostramos como você conecta o celular aqui no Android Studio, como você baixa e instala. Então, se você não sabe como conectar o celular aqui via Wi-Fi ou pelo cabo USB, você assiste o primeiro vídeo. E no segundo nós apresentamos aqui o Android Studio, os componentes e essa simples interface aqui que nós criamos. Esse Constraint Layout é um layout que vem por padrão. Esse Text View também é um Text View que vem por padrão. Ele sempre vem escrito Olá Mundo. Nós só mudamos aqui a cor do texto e o tamanho do texto. E adicionamos esse botão OK aqui. E quando nós clicamos no botão, ele muda o texto. Eu espelhei ele aqui para vocês verem. Se eu clicar aqui em OK, aí ele mudou para Olá Brasil. E antes de começarmos, nós vamos dar início agora a uma série de vídeos onde vamos criar um simples aplicativo simulando um jogo de dados, onde o primeiro jogador escolhe um número, depois lança o dado e vê se acertou. Depois o segundo jogador, também da mesma forma. Então nós vamos criar uma estrutura aqui do nosso jogo para você já ir se acostumando. É uma boa introdução para você ir aprendendo já a trabalhar com o Android Studio ao invés do Codular. Então nós vamos estar aqui mostrando como você aplica aqui no Codular, aqui no Android Studio, muito do que você aprendeu lá no Codular. E se você está iniciando do zero também, você vai aprender aqui tudo, porque nós vamos explicar passo a passo, ok? Antes de dar início, queria pedir para você que ainda não é inscrito, para se inscrever no canal, dar essa força aí, porque ajuda bastante. Então nós vamos precisar, primeiramente, criar uma estrutura gráfica aqui, que vai ser o visual do nosso jogo. Após criar a nossa estrutura, nós vamos codificar. Nós estamos aqui na Activity Main, que é a nossa interface, onde nós criamos os nossos botões, a nossa aparência, tanto aqui no design como no código aqui. Veja que aqui a gente tem nosso botão, nosso text view, igual aqui no design, ok? Quanto aqui no Main Activity, que é o nosso código, ou seja, aquela parte dos blocos lá no Codular, é o que a gente faz aqui, a nossa programação. Veja que a gente criou o nosso botão e o evento do botão aqui, quando eu clico, ele vai mudar o texto para Olá Brasil, ok? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Primeiramente, criar nossa interface gráfica. Então vamos criar uma interface muito simples aqui, com os layouts. Aqui nós temos nossa paleta com nossos componentes. Então nós temos aqui o nosso texto, botão, layout, container, os comuns que são os mais usados: text view, botão, imagem view, recycler view. Então, se a gente vir aqui em layout, a gente tem o constraint layout, que é esse aqui, linear layout, que é aquela organização horizontal que a gente usava lá no Codular, frame layout, todos esses aqui que nós podemos usar aqui no Android Studio. E aqui nos atributos, quando nós selecionamos um componente, aparece todos os atributos dele aqui. Veja que aqui são muito mais do que no Codular, então você tem muito mais opções para personalizar e criar um aplicativo profissional, ok? Então vamos começar a criar nossa interface gráfica. Veja que aqui nós temos o Text View, só que a gente vai adicionar aqui um Linear Layout, como a gente usava lá no Codular. Coloca um componente um abaixo do outro. Então eu vou jogar ele aqui dentro do Constraint Layout. Então veja que ele se tornou um filho do Constraint Layout. Eu poderia tirar esse Constraint Layout aqui, mas não vou fazer isso agora. Então veja que o Constraint Layout, se você não designar aqui a posição dele, ele vai ficar por cima dos outros componentes. Então esse Linear Layout, ele está por cima dos outros componentes. Então mais para frente a gente vai aprender a trabalhar com isso. Mas eu posso ligar eles aqui, ó, tanto por aqui, como se eu vim aqui no layout. A gente vai ver aqui que, ó, ele já ligou aqui na direita e ele colocou um zero aqui. O que é esse zero? É o espaço. Então a gente não deixou nada de espaço, veja que ele está coladinho aqui. A gente pode ligar também aqui clicando nesse maisinho. Aqui nos atributos, ó, layout. Quando você estiver no layout, no constraint layout, você sempre pode ligar aqui qualquer componente, tanto o layout quanto um text view, quanto um botão. Então você pode ligar tanto aqui como aqui.
Então se eu clicar aqui, ó, ele vai ligar, ele vai colar nas pontas, nas laterais e no topo e na base, dando 0 de espaço. Por exemplo, aqui na lateral esquerda, se eu der um espaço de 20, veja que ele deu um espaço aqui, ó. Então posso colocar ele onde eu quiser. Então vou deixar no 0 aqui. Agora vamos jogar esse text view para cá para dentro. Só que antes, veja, quando eu seleciono um text view, ele está ligado aqui, ó, nas pontas. Então se eu jogar ele direto para cá, vamos ver se vai dar algum erro. Não deu nenhum erro. Então vamos jogar direto para cá. O botão também. Veja que ele jogou, ó, um embaixo do outro. Por quê? Nosso linear layout, lembra lá do código lá? O padrão dele é o topo e a esquerda. Então ele jogou no topo, à esquerda. Então se a gente selecionar ele aqui, a gente vai ver, vamos esperar aparecer aqui que esse última atualização do Android tá demorando para aparecer. Quando a gente clica em cima no componente, ele demora para aparecer aqui nos atributos. Então veja que aqui, ó, por padrão, aqui na horizontal ele vem match parent, que é preencher principal, preencher tudo, igual tinha lá no código lá. E aqui na altura ele também vem para preencher tudo. Então você pode mudar. Nesse caso eu vou deixar assim mesmo. Aí aqui, ó, nos atributos comuns, ele vem a orientação, que é vertical. Eu posso mudar aqui para vertical, para horizontal. Aqui o nosso gravity é exatamente aonde vai ficar o nosso componente. Então você clica aqui, ó, na bandeirinha. Aqui, ó, base, center. Por exemplo, eu vou clicar aqui no center, ele já vai escolher, ó, horizontal e vertical. Então quando eu clicar em aplicar, ele vai colocar aqui na horizontal, certo? Então você pode ir mudando aqui, colocando à esquerda, à direita. Então você pode mexer aí para você ver como funciona. Agora eu vou adicionar, eu poderia usar outros layouts, mas eu só vou trabalhar nesse vídeo com um linear layout para a gente não se perder, ok? Para quem está começando agora, veja que quando eu adiciono, então lembra que eu falei que o layout ele sempre vem match parent. Então quando eu lanço um aqui dentro, ele vai ocupar a tela toda. Então ele jogou esses componentes lá para baixo. Então o que eu faço aqui, ó, na nossa altura, eu vou mudar ele para botar apenas o necessário. Então clica aqui em wrap content. Então ele vai, pera aí que eu tava no botão aqui no nosso linear layout. Aí a gente muda ele aqui. Agora sim, ele ficou do tamanho que seria lá no código lá, seria o automático, ele só preenche o tamanho do componente que tiver dentro. Como aqui não tem nada, ele nem aparece no aplicativo, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Dentro desse linear layout, antes de colocar algo aqui dentro, eu vou criar um text view. Esse text view aqui vai ser o título do nosso aplicativo. Então o que eu vou fazer com ele? Eu vou selecionar ele aqui. Ele tem um id text view 3. Como eu vou usar ele como título, eu vou dar o nome dele de text view título. E também vou mudar o texto dele aqui, ó. Ele vai perguntar se eu quero mesmo mudar. Vou botar o texto dele de título, o título dele de jogo de dados. Pronto, veja que aqui ele sempre vem pro padrão da cor preta e o tamanho da fonte 14. Só que aqui ele também vem aqui, ó, com a largura preenchida. Então eu vou deixar aqui a largura dele automático, que ele vai ficar do tamanho do texto que tiver nele. Então ele ficou pequenininho aqui. Aí eu vou lá, desço meus atributos até o texto size, que aqui ó, tá no 14. Vou botar 34, ok? Ficou grande aqui. Agora eu vou mudar, botar negrito aqui, ó. Então vem aqui no text style, vou mudar o estilo para bold italic.
Olha como vai mudar agora aqui, certo? Agora aqui dentro desse linear layout, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse text view aqui, ao invés de colocar outro, eu vou usar ele. Vou jogar ele aqui dentro. Agora eu vou mudar o nome dele. Qual vai ser o nome dele? O widget dele é text view. Então ele vai ser txt. Vai ser o nosso jogador 1. Aqui também o nome dele, em vez de ser Olá Mundo, vai ser jogador 1. Ok? Aí eu preciso agora do jogador 2. Ao invés de eu arrastar outro text view, eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse aqui. Vou voltar aqui em cima dele mesmo e vou colar. Deixa eu ver aqui. Vamos colar. Veja que agora tem 2. Esse segundo aqui, veja que aqui ele mudou o nome para jogador, porque lá já tem um. Ele apenas tirou um, mas eu vou botar aqui jogador 2. Vai perguntar. E aqui no jogador 1 eu vou também mudar aqui para jogador 2, certo? Agora esse linear layout, veja que ele tá com a largura aqui, ó. Deixa eu aparecer aqui. Aqui sempre demora um pouco. Depois dessa atualização ele demora para mudar os atributos aqui. Então você sempre preste atenção aqui em cima se ele mudou. Agora que mudou, tá vendo? Foi para botão, que é no linear layout, ó. Ele demora um pouco. Se ele não mudar, você faz o seguinte, ó, clica em outro e volta nele para ele mudar. Está acontecendo isso às vezes. Aí você faz o que? Ele tá aqui, ó, na largura preenchida. Veja que aqui está preenchido. Você vai botar automático, ele vai ficar pequeno. Agora ele está assim, só que o jogador 1 está muito perto do jogador 2, certo? Como é que eu faço para afastar um do outro aqui? Aqui no jogador 2 eu posso escolher tanto um como o outro. Eu vou pegar aqui os atributos dele e vou lá em margem, ó. Na verdade é layout margem. Então a gente vai lá no L, ó, layout margem, clica nessa setinha, clica nessa seta e no start, que é no início, eu vou dar uma distância. Qual a distância? Vou botar 25 dp. Sempre tem que ter esse dp aqui quando você for adicionar um valor aqui nos atributos, a não ser no tamanho da fonte, que você tem que botar SP, ok? Então aqui eu coloquei 25 dp. Esperar aqui que ainda não deu. Porque estava no jogador 1. Vamos voltar para o jogador 2 agora, que é o jogador certo. Ó, jogador 2. Então aqui no layout margem, você vai no start, bota 25 dp. Agora ele já deu o espaço aqui, ó. Então posso dar aqui mais, botar 45. Pronto, tá bom. E aqui no nosso jogo de dados, que é o nosso título, eu vou também dar uma distância para baixo aqui, para não ficar junto aqui do nosso linear layout aqui. Como que vamos fazer isso? Da mesma forma, aqui na margem, vamos dar uma margem agora aqui na base, ó, button. Vamos dar de 50 dp. Vamos ver. Agora já deu uma distância, certo? Aqui no nosso botão OK, eu vou deixar ele aqui mesmo. Só que aqui, ó, embaixo do nosso linear layout, eu vou colocar uma imagem agora, que vai ser o nosso dado, ok? Eu não baixei nenhuma imagem de dado. Vou deixar isso aqui mesmo por enquanto. Vou botar o botão aqui embaixo, certo? Agora na nossa imagem aqui, eu vou dar uma distância tanto para o botão quanto para esse linear layout aqui.
Então a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai lá na imagem, lá em margem, e vamos dar uma margem para cima e para baixo. Então a gente vem aqui em layout margem, aqui em layout margem, aí tanto aqui ó no topo vamos dar 20 dp, certo? Dando Ctrl C, quanto na base 20 dp. Então aqui ele já deu uma distância. Agora só preciso colocar uma imagem aqui de dado, ok? Então agora no lugar dessa imagem eu preciso colocar um dado. Então como é que eu vou fazer? Eu não tenho nenhum dado aqui, mas quando eu seleciono a imagem, que é essa imagem view, eu tenho aqui a nossa imagem que está aqui, que é esse avatar. Quando eu clico aqui, eu tenho as nossas opções de imagens aqui. Então como é que eu faço para adicionar uma imagem? Eu clico aqui no mais, aqui ó, import, import drawable. Então a gente clica aqui. Então eu baixei, na verdade eu criei ó, 6 imagens de dados. Então eu vou pegar esse dado 6, vou adicionar. Na verdade vou adicionar todos. O 6, o 5, o 4, o 2, o 1. Então eu adicionei todos os dados aqui. Esses dados foi eu mesmo que criei essa imagem. Depois eu vou deixar para vocês baixarem, para vocês usarem aí também. Dou next. Agora eu vou importar aqui para dentro do nosso Android Studio. Vou escolher esse dado 6 aqui. Pronto, agora eu já criei esse dado. Quando eu der um run aqui para atualizar, deixa eu dar uma olhada aqui no meu celular. Tá apagada a tela. Pronto, agora ele já atualizou. Então nós temos aqui a nossa configuração, o nosso layout. Lembrando que aqui em cima ó, ele aparece o nome do nosso aplicativo. Depois a gente vai mexer nisso aqui. Por enquanto aqui está o nosso nome que a gente criou aqui, o jogo de dados, jogador 1, jogador 2, o dado e o nosso botão OK. Então como o vídeo já está grande, no próximo vídeo nós vamos estar dando continuidade aqui, melhorando um pouquinho essa interface gráfica e já vamos para o código para fazer funcionar esse jogo, ok? Então fique ligado aí até o próximo vídeo.